Boa noite, minha gente. Estamos aqui para mais um episódio do Elísio Figueiredo Cast. E essa noite está maravilhosa, estrelada, e eu espero que continue assim. Eu quero enaltecer, antes dos meus apoiadores, Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus e Deus Pai Todo-Poderoso, que nos permite estar aqui, que nos dá vida e nos dirige. E que nós devemos entregar a nossa vida e alma a Jesus Cristo. Eu faço isso todos os dias da minha vida. E quero enaltecer também os meus apoiadores, Buzim Búzios, um espaço gastronômico fantástico, tem 6 ilhas gastronômicas, uma de tortas deliciosas, uma adega climatizada com os melhores rótulos nacionais e internacionais, e é um espaço que eu digo que você vira Búzios e não ir ao Buzim é a mesma coisa que não ter vindo a Búzios. Rio Búzios Hotéis, outro apoiador, são 2 hotéis magníficos ali na praia de João Fernandes. Um fica um pouco mais, uns 10 metros da praia, que é o Rio Búzios Beach, que é o que tem um elevador em forma de trem, que o pessoal gosta de chegar lá, tirar foto, fazer selfie. Tem uma equipe fantástica. E o outro é o Rio Búzios Boutique, que também tem uma equipe fantástica, mas está a 10 passos da areia da praia mais internacional, que é João Fernandes. Essa equipe dos 2 hotéis são tão maravilhosos que vão te prender dentro do hotel, mas eles são fantásticos, vão fazer e convencer você a conhecer Búzios, que é também fantástica. Quero agradecer aqui os meus apoiadores, os meus patrocinadores, que é o Grupo AD. O Grupo AD é um grupo especializado em fazer reformas, instalações e obras dentro da sua casa, sendo conhecidos pela limpeza e pelo capricho que eles têm ao executar o serviço e ao terminar o serviço. Tá? O Grupo AD é um grupo tradicionalíssimo em armação dos Búzios, que está sendo propagado de boca em boca. As pessoas que usam o serviço dele vão passando para os outros, e é um grupo bacana demais que vocês devem conhecer. E também a Unique Imóveis, que é a imobiliária que tem os melhores endereços de armação dos Búzios. Você que pensa em aplicar seu capital em imóveis, procure a Unique Imóveis. Se você pretende comprar uma casa ou vender, é também com a Unique Imóveis. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo, uma pessoa que quando eu conheci foi numa campanha política, ele estava dentro do comércio dele, e quando eu olhei, eu senti no coração de Deus assim, esse cara é um cara. Aí eu trouxe eles para vocês conhecerem ele hoje, o Arley Duarte. Toda sua, pode... Ei, gente, e aí, tudo bem? Criei esse bordão aí, já pegou o Elísio. É um prazer estar aqui, a gente contar um pouco das histórias de vida. Agradecer a Deus por esse tempo, o que Ele tem feito em nossas vidas e o que Ele tem proporcionado. Deus é muito bom comigo. né? Deus tem me sustentado, tem me reerguido. E em todas as histórias que eu já vivi, eu não posso esquecer nenhum momento de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Você conhece Deus de berço ou conheceu durante a tua caminhada de vida? Eu conheço Deus de berço de uma forma diferente, de uma forma muito religiosa no passado. E desde os avós, né, uma criação de catecismo, essa situação toda, mas de uma forma muito praticante, da minha avó, a dona Guiguita. E em 2013, aí eu tive uma mudança de rota. Foi quando eu deixei de conhecer, de ouvir falar, para poder viver esse Jesus na minha vida. E você estava aqui já? Não, estava em Minas, estava em Muriaé. Murié. Isso. E aí você conheceu... Aí eu depois de, como eu falei, de passar por processos assim, e ser sustentado por Deus, Deus me levou àquela cidade. E naquela cidade foi um ponto de inflexão de verdade na minha vida. Foi onde eu conheci a minha atual esposa, foi aonde eu, através dela, a irmã dela é uma profissional que mora aqui há mais de 15 anos, e aí a gente vinha visitá-la aqui como turista, né? Como muita gente. E a Kate e Felipe, eu queria aqui honrar a vida deles, que por causa deles a gente está aqui. Tem o salão Chamar Beauty Care. E através deles a gente veio e conheceu a cidade e surgiu uma oportunidade de vir para cá. Então, existe uma história antes e uma história depois, né? Essa semana, eu lembrando sobre isso, de um amigo, o Ederson Oliveira, mora em Lavras, como que Deus vai usando pessoas para te levar
a ambientes que você talvez não teria acesso. Mas como era aniversário dele, eu enviei essa mensagem para ele. Falei, cara, foi através de um contato seu, eu consegui um trabalho em Muriaé, e através desse trabalho, toda a história foi contada a partir de 2012. Foi quando eu fui para Muriaé. E de lá para cá, eu trabalhei lá durante 3 anos, e aí decidimos empreender em Búzios. Né? Víamos visitar a cidade já com a intenção de levantar alguma oportunidade, e foi quando a gente começou com a loja Wake Cosméticos em 2015, né? E de lá para cá, muitas coisas muito boas aconteceram em nossa vida. De lá para cá, nosso filho nasceu, Davi, eu e a minha esposa Kathleen construímos uma história muito bonita com a Wake Cosméticos. E por isso que eu falo que de 2013, que foi esse tempo de viver mais, viver de fato a palavra de Deus, tudo se transformou em minha vida. A relação que eu tenho com Deus é muito semelhante à tua. Eu também venho de uma família católica, né? Onde a gente, quando viu o padre, atravessava a rua para beijar o anel dele, e a garotada corria para ser o primeiro, né? Para deixar babado, aquela coisa toda. E eu digo que a perda da batina do padre foi um marco, né? A perda da batina, o término do poder do delegado e o término dos bicheiros no Rio de Janeiro desmontou a segurança da sociedade, né? Enfim, esse é outro assunto. Mas você fala 2012 é um número até bacana, né? Porque eram 12 apóstolos, sobraram 12 cestos, eram 12 tribos, e você tem como marco, e você vem para Búzios. Você veio para Búzios a passeio ou veio para montar e viver em Búzios? A gente veio antes, né, de 2012 até 2015, 2013 até 2015, a gente vinha a passeio. No início de 2015, a gente decidiu, olha, vamos abrir o nosso negócio, vamos para o varejo, que é uma experiência que eu já tinha há anos. E estudando o mercado, aqui tinha uma rede de cosméticos na região dos Lagos, e ela tinha fechado a unidade de Búzios. E funcionava ali perto da Banca do Charuto, onde tem a drogaria Jeribá. Tá. Ali foi uma loja de cosméticos. E ele tinha fechado a unidade. E a minha cunhada, como era do ramo, né, de salão de beleza, aí ela falou assim, olha, fechou aqui, abre uma loja de cosméticos. E nós não conhecíamos nada do segmento. Fomos estudar esse negócio. Visitar outras lojas, e acabou que a gente abriu a loja comprando os equipamentos da loja que tinha fechado. Né? E aí abrimos a primeira unidade em Manguinhos. E chegou a ter quantas unidades? Chegamos a ter simultaneamente 5 unidades e um centro de distribuição dessas lojas. Isso foi crescendo, foi desenvolvendo até 2020. Em 2020, que foi um outro marco na nossa história de todo mundo, né? No mundo inteiro. Nós vivemos fases, né? Em 2020, em janeiro, a gente criou um plano de abrir 5 lojas. Num ano só. A gente tinha aberto uma loja por ano. E naquele ano a gente... Tinha 5 anos já de 5 anos. Loja aberta. E falamos, agora vamos abrir 5 lojas em um ano. Desenvolvemos o projeto, contratamos a equipe, montamos um centro de distribuição. E todo o investimento que a gente tinha até essa data, a gente colocou nesse projeto, em janeiro. Foi antes ou depois da pandemia? Aí chegou fevereiro. Aí fevereiro entrou a pandemia. Aí foi a história que muitos vivem, né? Lojas fechadas, as pessoas não sabendo se comportar com aquela situação pandêmica. E aí foram fechadas todas as nossas lojas, sem distribuição, tudo no mesmo dia. Nós tínhamos loja aqui no centro, Rasa. Você chegou a ter... Quantos meses você teve com as 5 abertas? Foram mais de um ano e meio. Tá. 1 ano e meio. E aí fechou tudo? Aí fechou tudo. Fechou o centro de Búzios, Rasa, fecharam todas as lojas, simultaneamente. Aí fecharam porque o governo mandou fechar. Mas você, qual foi a tua visão? Fechei para reabrir ou fechei para fechar? A gente não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Não. A gente ficou acho que como muita gente, com muito medo. E eu acho que toda fragilidade
no negócio espelha uma fragilidade emocional. E assim, às vezes a gente acha que é o contrário, que a gente acha que a gente está emocionalmente frágil por causa do negócio, mas eu penso que é exatamente o contrário. Negócios frágeis vêm de pessoas que estão emocionalmente frágeis. E a pandemia, ela acentuou isso, ela colocou luz nisso. E pra gente, a gente vinha num tempo assim de colocar todo o recurso num projeto, porque ninguém tinha ideia do que iria acontecer. Aí foi fevereiro, começou a se falar de pandemia, e abril fecharam-se todas as lojas e aí esgotaram-se todos os recursos. Nesse tempo a gente foi fechando as lojas, fechando mesmo, fechar as portas. De 2020 a gente fechou a primeira unidade de fechar as portas mesmo. 2021 a gente fechou a segunda, aí foi fechando. 2022 para 23 a gente vendeu 2 lojas, passou os pontos, e ficamos com uma loja até o ano passado, que a gente mudou de negócio e passou essa última loja. Mas você, pela sua experiência de vida, ou pela sua caminhada, ou pelas batalhas que Deus te colocou a você enfrentar, ou você mesmo as produziu, né? Que a gente produz também as batalhas da gente. O que você, no momento da crise ali, você fechando loja, você pensou? Olha, eu de fato pensava que... Porque a sua mente trabalhou de uma forma a te levar para uma mentoria, não? Ou estou enganado? Eu tentei... A crise não te fez um mentor? Eu acho assim, eu penso que esse trabalho de mentoria, ele sempre existiu na minha vida. Sempre porque existiu. Eu sempre estive disposto e contribuía com o negócio e com a vida de pessoas, que é o trabalho da mentoria. Transformar isso num produto e negociar isso foi uma tentativa que eu busquei. Mas isso também não te deu, vamos dizer, alicerce? Isso deu mais conteúdo, mais experiência, porque assim, um mentor de fato o que ele está transmitindo são vivências, especificamente coisas que ele aprendeu e viveu e que deu a ele condição de saber passar por situações ou evitar que pessoas passem por coisas que ele já passou. Então, naquele tempo, logo após esse processo da pandemia, eu me coloquei mais à disposição disso, me colocamos com esse trabalho de mentoria, mas rapidamente não foi isso que Deus queria para a minha vida. E eu entendi isso rápido, porque muitas coisas, a loja de cosméticos mesmo durante a pandemia, foi um aprendizado, porque não era para eu ter demorado tanto tempo para eu fazer o que eu fiz em 5 anos, era para eu ter resolvido rápido. Entendi. Pensamento. Só que às vezes, como eu falei de emoções, a gente fica apegado a negócios. E todo empresário que se apega muito aos negócios cria um sentimento com ele, no momento de tomada de decisão ele não consegue. Entendi. E que o valor afetivo fala mais alto do que o comercial. Você cria um sentimento com ele. Então, a mentoria, para outras pessoas que eu fui desenvolver ao longo do tempo, me deu esse respaldo de falar para ele coisas que eu vivi, enquanto negócios de outras pessoas, enquanto negócios próprios. Eu já tive vários outros negócios, alguns deles eu tive muito sucesso, outros nem tanto, mas tanto um quanto o outro me capacitaram e nos capacitam a não passar de novo pelos mesmos problemas. Eu sempre falo que é melhor aprender com o erro dos outros, porque com os próprios erros demora, dói, e às vezes a gente não sabe se a gente é capaz de sair ileso depois daquilo. Então, quando você vê alguém passando por determinadas situações, aprenda com elas. Não queira viver todas as dores se alguém já está te ensinando quais são os próximos passos, né? É melhor aprender com quem já tem vivência, né? Exatamente. E eu tive assim, a oportunidade de conviver com muitas pessoas que me ensinaram muito desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar em 89 numa empresa que tinha uma identidade essencialmente cristã. Em 89 você tinha quantos anos? 15. 15 anos. 15 anos. Essencialmente cristã. E o presidente dessa empresa era uma empresa que ainda era pequena, mas que já pensava grande. E o presidente dessa empresa, uma pessoa assim, que não gostava de holofote, nunca gostou até hoje. Talvez a gente não encontre palestras dele gravadas, e foi uma pessoa que liderou o varejo
no Brasil, sendo a maior empresa de Minas e uma das maiores do Brasil durante muito tempo. E conviver com essas pessoas na minha adolescência me deu uma base. Quando você estava se construindo. Construindo. Né? Então, quando você perguntou lá atrás sobre a relação com Jesus, eu tive os primeiros contatos assim externos, porque antes eram só familiares. Externos foram através dessa empresa, que era uma empresa também essencialmente católica e que tinha um trabalho de evangelismo e de missionário no norte de Minas, o qual eu pude participar de vários, que transformaram as nossas vidas, da nossa geração, de colegas de trabalho que até hoje temos relação. Hoje ninguém está na empresa mais, a empresa já foi vendida, mas o elo continuou. O elo continuou e pela pureza daquela relação cristã que existia entre todos nós, né? Então tudo isso, viver aquele crescimento, aqueles valores que eles tinham na empresa, lá que a empresa se chamava Rede Bretas, de supermercado, viver os valores que aquela empresa lutou para manter durante todo o processo de crescimento, viver aquilo me deu bagagem para conduzir meus negócios, minha família e viver do que eu vivo hoje. Aí você pode pensar assim, alguém pode pensar, mas você hoje é evangélico, você professa, você está em outra igreja, mas a relação cristã, o Cristo é o mesmo. O Cristo é o mesmo. Eu costumo dizer assim, gente, se não fosse a Igreja Católica sangrar na Idade Média para manter o cristianismo, hoje talvez a gente fosse muçulmano. Porque foi através das cruzadas que o cristianismo, a Igreja Católica se impôs e impôs à Europa a ser cristã. Senão teria virado muçulmana. Então eu acho que propagar o evangelho é muito mais importante do que ficar discutindo religião. Paulo sempre falava disso, que viravam para ele e falavam, olha, estão fazendo isso, estão fazendo. E falei, importa é que preguem. Importa é que preguem. O evangelho. Então, assim, hoje eu tenho um trabalho muito mais próximo, muito mais focado e com dedicação a falar de Cristo para as pessoas, mas não só das coisas que a gente às vezes aprende no ambiente religioso, mas das coisas que a gente viveu. Na intimidade. Assim, na intimidade. E hoje, assim, eu olho para trás e vejo quanto Deus cuidou de mim, mesmo quando a mim não foi revelado aquilo que eu acredito da forma que eu acredito hoje. E retornando um pouco de 2012, porque foi uma data muito importante, no dia 8 de janeiro de 2012, era aniversário de casamento dos meus pais. Eu gosto sempre de contar isso porque revela o Criador na minha vida. E eu fui fazer uma visita surpresa para eles. Eu estava sozinho na minha casa, morava a 80 quilômetros da casa deles, de estrada de chão, isso lá em Minas. E eles tinham se mudado para uma área de uma fazenda onde meu pai nasceu. Ele comprou um pequeno terreno com uma casa e se mudou para dentro da fazenda onde ele nasceu. E ele falou, olha, aqui é o meu lugar. Aqui é meu lugar. Daqui ele... isso tem 13 anos, então ele tinha 70, 60 e poucos. E ele falou, estou aposentado, vendi meu apartamento, eu vou ficar quietinho aqui. E nesse dia eu fui de surpresa, fui no dia 7 de janeiro, falei, vou passar o dia com eles, amanhã é aniversário de casamento, eu estava sozinho em casa, e tinha chovido muito, se a gente olhar, foi naquela época que deu aquelas chuvas muito fortes aqui na região, na região serrana, e em Minas também. E eu fui chovendo, e ficou chovendo o dia todo lá. Na noite do dia 7 para o dia 8, a gente acorda na madrugada. Eu acordei, aquelas casas muito simples mesmo, sem forro, onde você conversa com a pessoa no quarto do lado. E minha mãe tinha falado assim, olha, não dorme no quarto, porque em roça cada um já tem seu quarto. Não dorme no quarto que você dorme no quarto do seu irmão, porque aí a gente fica perto. Só tava nós três, e a gente conversa na hora de dormir e tal. E eu falei, tá bom, peguei minhas coisas e dormi lá. Quando foi à noite, eu acordei com alguém conversando, fui lá ver, os dois estavam na cozinha. E chovendo muito, isso 4 horas da manhã. O que tinha acontecido? Estava chovendo muito, meu pai foi ver, estava pingando goteira dentro da cozinha,
E ele estava colocando as vasilhas para não molhar muito a casa. E eu falei, gente, que é isso? Deixa, amanhã a gente enxuga isso, vamos dormir e tal. Aí meu pai, não, tô só resolvendo isso aqui. A minha mãe, toma um café. Eu falei, se eu tomar café, eu não vou dormir, tô cansado, vou dormir. E nisso fui pro quarto. Quando eu chego no quarto, eu escutei um barulho de algo caindo no quintal. E era um barulho muito forte, começou a ter um cheiro de folha verde. Eu fui ver, pai, você escutou? Eu falei, escutei, o que foi? Eu não sei. Aí abri uma janela, muita chuva, muito trovão. Aí uma árvore tinha caído no quintal. E estava dando para ver as raízes expostas só. O quintal ficava acima. Essa casa ficava à margem de um rio. Lá em Minas, esse rio chama Rio Santo Antônio, um rio muito largo, um rio de uns 120 metros de largura. Ao lado do rio, e atrás era uma encosta. Enfim, vimos aquilo e aquilo me chamou a atenção. Eu falo, foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo, de fato, que numa voz extremamente audível. Eu olho, a chuva pesada e não descia água, não tinha enxurrada passando perto da casa. Falei, pai, você não tá achando estranho? Cadê a água? Tava vindo só uma lama. Ele falou, é mesmo, né? Mas deixa aí, vão dormir. Eu falei, não, nós vamos sair daqui agora. O pai, mas como assim nós vamos sair? É chão, não tem luz, meu carro não tá aqui e minha mãe é deficiente visual. Como é que a gente vai sair daqui? Vamos esperar amanhã cedo, a gente sai. Eu falei, pai, vamos sair daqui agora. Aquela autoridade, eu só consigo classificar como a voz do Espírito Santo. Eu falar para os meus pais, vamos sair daqui agora. E eu tô indo lá fora pegar a bota, calça alguma coisa e a gente vai sair daqui agora. Meu pai sentou no fogãozinho de lenha dentro dessa cozinha. Minha mãe sentou numa cadeira como essa de rodinha. E eu saí na área. E que eu dei 2 passos na área para pegar uma bota de borracha. Um estrondo terrível. A luz acabou. E o morro desceu, a encosta desceu. E soterrou tudo. E pegou a casa e jogou lá dentro do rio. Assim, rápido. 3 segundos. 3 segundos. Bum! Acabou. Eu comecei a gritar, eu tava... No escuro. A única coisa que eu tinha naquele momento era uma lanterna dessas de cabeça, porque a gente ia caminhar. Então eu já coloquei a lanterna e tava procurando a bota. A única coisa que eu me agarrei, a coisa mais frágil que tem numa casa, que era um pé de mamão. Quem conhece sabe o que eu tô falando. Eu agarrei no pé de mamão e aquele vento parecendo que tava parecendo sei lá, uma queda de um avião, um vento terrível, um barulho e acabou. Tudo escuro. No que eu virei para casa, parte da casa estava de pé. E o restante da casa não existia, era só o alicerce. E eu comecei a gritar. Aí passam uns 5 a 10 segundos, meu pai respondeu e minha mãe respondeu. Então aí eu vou em direção a eles, uma das paredes tinha caído sobre o meu pai. Ele estava na casa que ficou. Olha como Deus age. Era uma casa antiga. Quem conhece de coisa rural vai entender o que eu estou dizendo. Uma casa antiga, quando você aumenta a casa, você não derruba e faz outro telhado. Você coloca mais um caibo ali e continua. A casa foi fatiada ao meio. Eles estavam debaixo da cozinha que tinha sido acrescentada. Então a parte da casa, que era a parte original, foi toda embora. A parte onde eles estavam... Era a construção mais moderna. Toda a parede saiu. Ficou somente uma madeira segurando todo o resto. E as paredes que saíram, caíram para dentro. O meu pai caiu uma parte da parede sobre ele. E a minha mãe, como ela estava na cadeira de rodinha, a parede caiu na porta, a porta foi empurrando ela e a porta protegeu ela sobre a geladeira. Então ela ficou intacta. Então, assim, na hora, uma força surreal surge na gente. Você pega aquela parede e joga parecendo um pedaço de isopor. Tirei meu pai, a gente tirou minha mãe. Ele estava bem? Ele deu um corte no braço e os dois intactos. Minha mãe tem muito problema, ela não pode ter corte. Sim. Porque ela... Diabetes. Não, também. Ela fez uma cirurgia do coração, a deficiência visual dela é por causa de uma embolia na hora da cirurgia. Então, ela usa uma válvula mecânica e para a válvula funcionar, o sangue dela tem que ser extremamente líquido. Então, se ela tiver qualquer corte, ela tem hemorragia até morrer. Ela não teve ela amassou todo, mas não cortou.
A gente sai dali... Mas essa parte ficou em terra. Essa ali ficou em terra. Mas não tinha como atravessar de volta para o lugar que a gente poderia buscar abrigo. Porque a montanha desceu e levou tudo, até o rio. Então a gente olhou com a lanterna que estava ainda e não tinha como passar. Não tinha nada mais. Então a gente teve que fazer um caminho ao contrário, nesses caminhos de estrada de boi. E a gente abrigou num pequeno paiol, lugar que armazena ferramenta, ficou ali até o dia clarear para entender o que tinha acontecido, que a gente não sabia. De fato o que tinha acontecido, o que tinha vindo lá de cima. Então, quando o dia amanheceu, a gente, nós não podemos ficar aqui porque não tem como voltar. Vamos ter que fazer um sentido contrário, que são mais ou menos 5 quilômetros na estrada de boi. Foi quando a gente foi caminhando, clareou, e fomos de passinho com ela, e até encontrar as primeiras pessoas, que é nessa distância de 5 quilômetros. E todos achavam que a gente já tinha morrido, porque eles tinham visto de lá. E como eles também não tinham como acessar. E assim, esse foi um marco na minha vida, de experiência real com o Espírito Santo. De tomada porque foram questão de assim, de 15 a 20 segundos de vamos sair daqui agora. Até tudo acontecer, até eu dar 10 passos para pegar uma bota e tudo acontecer. Então assim, eu classifico isso na minha vida, como outros episódios, assim, de um cuidado de Deus para que a missão que ele tem comigo seja construída, seja realizada. Na realidade, nós somos usados como vaso ou ferramenta, né? Se quiser. Imagine se você não vai nesse dia para lá. E for assim, eu costumo contar isso num livro que eu estou escrevendo, é a cronologia perfeita de Deus. Eu poderia dizer o que te levou lá ou quem te levou lá, né? É perfeito. Assim, eu paro para analisar aqueles dias, o dia anterior, os dias anteriores, foram tudo preparado para que aquele dia aconteça. Se eu tivesse com minha família em casa, talvez eu não teria saído. De carro eu não poderia ter ido, porque só de moto chegava. Aquela chuva afetou tanto aquele lugar que para chegar lá demoraram 5 dias de moto para alguém chegar lá, naquela região, porque lá é uma região muito remota. Então, assim, carro sem chance e moto demorou 5 dias. Então podia sair de lá a cavalo passando pelo mato. Mas não tinha como outra forma. Aí um grupo que soube do que tinha acontecido por telefone, foram, um irmão da minha mãe chamou um grupo de trilheiros e foram lá de moto levar remédio, porque eles dependiam disso. Então assim, foi muito sério. E se não fosse o cuidado de Deus de preparar tudo antes, nós não estaríamos lá, ou nós não estaríamos aqui. Exatamente. Né? Hoje eles estão vivos, para a glória de Deus. Seu pai voltou para a terrinha? Meu pai voltou para... Ele voltou para Itabira, não voltou para lá mais porque o lugar se desconstruiu. Lá não tem como ter. É um lugar que tem casa há mais de 100 anos. Esse local. Nunca houve uma catástrofe dessa. A fazenda original tá lá intacta, tá tudo normal. Mas esse pedaço ali deixou... Esse pedaço hoje é uma laje de pedra. Que nesse tempo todo ninguém nunca soube que ali tinha uma pedreira por baixo. Uma laje de pedra. Então, assim, ali, há um tempo atrás, o pai sempre conta que antigamente, próximo a essa fazenda onde ele nasceu, onde meus bisavós construíram, existiam povoados, porque o povo foram saindo, né, da área rural e foram deixando as suas casas. Mas desde quando ele entende por gente, meus avós, ali era uma vila de casas. Né? No último agora tinha 3 casas e a dele foi afetada. As outras 2, eles saíram a tempo. Então não chegou a cair nada sobre as casas. Foram eles que deram notícia que alguma coisa tinha acontecido com a gente, né? E foi assim um cuidado de Deus muito grande em nossa vida. Em 2013, aí eu fui em 2012 isso aconteceu, e em março de 2012 eu vou para Muriaé. Trabalhar em Muriaé, onde eu conheci minha atual esposa, e aí a minha história chega a Búzios através dela. Eu vou dar um break no comercial e a gente vai entrar nessa história de Búzios. Labasque Sorveteria no Porto da Barra. Indico a vocês, conheço o dono desde que era criancinha. É uma sorveteria fantástica, tem doces maravilhosos, tem um macarrão que é fantástico, um doce francês. E agora eles estão com o lançamento, que é o wafer com uma bola de sorvete Labasque e com cobertura de chocolate. Não deixem de ir, é delicioso esse wafer deles. E só ali na Labasque Porto da Barra que você tem.
Casa das Calhas Aquino, do meu amigo Juarez, é uma casa, é uma indústria que fornece para você a calha dos teus sonhos. A calha pode ser em alumínio ou em bronze. Casa das Calhas Aquino lá, o Juarez está inclusive dizendo quem precisando de emprego aí vai lá procurar ele, está precisando de gente para trabalhar. Limpel, do outro lado da praça da Policlínica. Limpel é uma loja que tem tudo que você precisa, tudo no meu Instagram, tá lá, eles estão com a promoção dessa semana, são cloros para piscina, e é uma casa preparada para te atender em termos de limpeza no comércio, nas pousadas, hotéis e também você, que é residente. Eu tive lá e dentro da minha pequenez, eu não sou muito entendido, o concentrado deles parece um gel, uma coisa fantástica. Não deixem de ir lá. Casa da Pizza é o Pizzaolo Marivaldo, que todo mundo corre atrás dele, tá lá no Capão. Casa da Pizza tá fantástica, as pizzas maravilhosas, a margarita é o carro-chefe, mas eles têm um espaço kids muito bacana para os pais ficarem comendo pizza lá e as crianças se divertindo. É um espaço muito bacana. E o Amarelinho Lanches, do meu amigo Márcio, é a empresa mais tradicional em termos de hambúrguer de Armação dos Búzios, um hambúrguer fantástico realmente, tem uma clientela maravilhosa, todo mundo que come aprova, gosta muito. Amarelinho aqui no centro, tradicionalíssima. Você vem para Búzios e sai de Muriaé, né? E vem para a Armação dos Búzios. 2015. 2015. E aí você chega aqui e faz o quê? Monta logo esse comércio? Montamos a loja de cosméticos, a gente já veio para abrir a loja. Não. Né? E o início foi muito bom e assim, com muita dificuldade, porque não tinha recurso nenhum. Eu acho assim, a gente cria uma fantasia na nossa cabeça que a gente dá conta. E é muito difícil. É muito difícil. As pessoas querem parecer fácil. Você, vamos empreender, sou empreendedor, a gente começa e vai dar tudo certo. Pode dar tudo certo, mas às vezes até dá certo e dá muito errado. E você, quando quer fazer as coisas certinhas, dá muito trabalho. É muito difícil. É muito difícil. E aí a gente começou, e Deus nos ajudou muito nesse tempo, enviou pessoas que nos ajudaram muito, e uma equipe, pessoas que são amigas da gente até hoje, e a gente conduziu isso até a pandemia, como eu disse antes. E na pandemia as coisas mudaram. Eu vou te dar uma beliscada aí. Eu tenho que falar pouco, gente, mas acaba tendo... Eu fui ator, diretor de teatro, produtor e escritor de peça de teatro. Aí depois, por necessidade de períodos, né, que você está fazendo uma produção de uma peça, você tem que parar. E aí eu fui fazer um curso de manequim, já desfilava como ator, mas para me profissionalizar, fiz no Senac, saí formado em modelo e manequim. Fiz comercial de televisão. E aí eu largo isso tudo e vou para fazer produção de banda de rock and roll. Ali tinha o RPM, que pegou o Ney Matogrosso dirigindo, eu fui fazer direção e virei produtor de disco, compositor de música. Antes o meu pai me colocou para trabalhar no banco, eu entrei e fui inspetor de banco. Com 22 anos eu era inspetor de banco, saí em 86. Deus mudou isso. Você me pergunta se tem saudade? Nenhuma. Eu vejo os caras sendo chamados de maestro, outro ator, eu fico olhando. Não tenho saudade nenhuma. É uma coisa assim que eu fico às vezes parando e digo assim, será que o que eu estou fazendo hoje aqui, a gente aqui, o podcast, é aonde Deus quer que eu vá? E aí depois levantar isso eu te pergunto. A loja de cosmético era uma coisa de Deus para você ou foi uma coisa que Deus aprovou você fazer? Olha, eu costumo dizer ou te colocou ali para pegar tarimba? Eu costumo dizer que Deus vai nos dando... vai nos apresentando soluções do que ele busca em cada estação. Para aquele tempo foi importante, para sustento e para capacitação. E, na minha visão, tudo tem um tempo de início e tem um tempo de fim. Sim, mas nesse período que você administrava esse crescimento, o tempo de Deus existia na mesma performance ou não? Existia. Existia. E esse cuidado a gente sempre teve. A gente fazia live quase que diária, eu e a minha esposa, e a gente teve a grata surpresa recente de uma pessoa falar assim, olha, volta com aquelas lives pela manhã, que aquilo me edificava.
E assim, isso era exatamente nesse tempo. Eu acho que lá nós tínhamos até mais do que hoje. Mais do que né? hoje. Mas eu tenho um cuidado muito grande da gente não transformar sucessos momentâneos em infladores de ego. Porque tem coisas que a gente está vivendo que a gente acha que é tudo que Deus quer para a nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão isso vai se transformando em ego. Né? E Salomão sempre deixou escrito lá, né? No final é tudo vaidade. E se a gente não cuidar, em tudo que a gente faz, a vaidade nos corrompe. Seja nas suas experiências anteriores, que trabalhava-se muito com isso, né? Dirigindo e apresentando Vaidade pessoas. Pura. Vaidade, muito ego. E hoje, eu me policio isso o tempo todo, até no meu negócio. Você não vai me ver ali se mostrando como à frente de algo que tá legal, que tá bom. Nada. Eu tô servindo pessoas. A essência do que Deus nos chamou é para servir pessoas. Aonde que você vai servir? Aonde você estiver. Seja você está servindo pessoas através desse trabalho aqui, através do trabalho que você faz, aonde você estiver. E eu vejo uma coisa assim, o que nos dá o crescimento, ou, entre aspas, né, que eu não gosto de usar, mas o sucesso ou o retorno positivo é Deus. É Deus. Porque às vezes você faz uma coisa, você se joga e Deus diz não, e aí aquela coisa não acontece. E quando não acontece, eu digo, epá, Deus não quer isso aqui. E quantas vezes a gente gasta uma energia para fazer a coisa muito bem feitinha, muito criteriosa, muito perfeita, achando que aquilo é o propósito que você vai viver pro resto da sua vida. E de repente aquilo é totalmente desconstruído. Porque Deus não estava ali mais. Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado de achar que a gente está colocando Deus nas coisas. E, na verdade, não é assim. É Deus que nos coloca nas coisas dele. É aquilo que outro dia me perguntaram assim, eu estava conversando sobre isso, aí o rapaz falou assim, mas fulano tá tradicionalíssimo ali. Eu falei, mas Deus está com ele? Ah, não, acho que ele nem acredita em Deus. Eu falei, então, quando a gente entrega a vida da gente na mão de Deus, a gente tem que saber onde que Deus vai levar a gente. Às vezes Deus vai, ou melhor, o Espírito Santo vai fazer com a gente o que fez com Jesus, 40 dias no deserto, jejuando. E a gente tem que cuidar de ter esse coração pronto para mudança, se for o caso, né? Para entender a voz de Deus e qual a direção que ele está apontando. Quando a gente toma determinadas direções, mesmo Deus avisando que não é para tomar, e eu já fiz algumas vezes isso, o que você colhe lá na frente é muito duro, é muito difícil. Aí você falou lá no início, tem coisas que a gente está colhendo que a gente mesmo fez, né? De sabores que a gente mesmo construiu. Gente que semeou. Na maioria das vezes eram oportunidades disfarçadas. A gente pensando que está fazendo a coisa certa. Olhando de canto, Deus já está falando assim, cara, não é isso. E você fala, não, mas pode ser. Esse talvez o nosso pode ser, é como se você estivesse falando para Deus, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente. E lá na frente a gente encontra com a verdade, e às vezes isso dói muito. Eu vi você outro dia num story com uma senhorinha, né? Isso. E o curioso que eu não vi que a padaria ali na frente tinha acabado, né? Uma vizinha minha que tem problema de articulação, ela que falou para mim assim, Elísio, aquele supermercado que você falou, aquele homem é de Deus mesmo. Eu falei, é mesmo, mas é de Deus porque ele lhe deu alguma palavra? Ela, não, ele agora tá botando pão ali. Eu falei, tá botando pão? Ela falou, ele me salvou, senão onde que eu ia comprar pão? E eu desci e não entendi o que ela falou. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha padaria. Eu falei, caramba. Aí eu falei assim, como é que Deus usa a gente, né? O cara botou pão aqui e ele nem imagina que atendeu essa mulher, porque se ele não bota o pão ali, onde que ela iria comprar pão? E olha que... Você vê que coisa que a gente às vezes é pego assim. E olha que interessante. Isso me emociona. A gente tem pão há muito tempo, mas as pessoas às vezes vão prestar atenção naquilo que você está fazendo na hora que ela sente uma necessidade diferente. Você já tinha pão ali desde a abertura? Você fazia o pão ali? Sim. Eu não sabia. Durante muito tempo, acho que desde a abertura não, pouco depois que eu abri, eu coloquei pão. E já tinha padaria ali na frente. Tinha padaria. Tinha. Só que a venda de pão não era tão expressiva porque a gente cria o hábito de comprar num lugar, a tendência é que só continuar. Mas isso que você está falando me desperta para outra coisa, que às vezes há certas soluções na nossa vida que elas estão à sua disposição. Mas por hábitos que a gente tem ao longo da nossa vida, a gente não presta atenção que
que existem essas soluções disponíveis para gente. O pão é um caso desse, né? E eu brinco muito ali com esse negócio do pão, não porque a padaria fechou. Eu, de verdade, de coração aberto, eu não fico feliz da padaria ter fechado. Tanto que o rapaz que vai abrir a padaria, ele é um cliente nosso, que é o Lucas. Ele mora naquela rua que sobe ali em frente ao mercado. E é um cliente, é um amigo. Ele foi lá e falou assim, olha, eu vou abrir a padaria, quero ser parceiro seu. Cara, é padaria ali, açougue lá, enfim. Todos os negócios se completam. Quando a gente tem uma visão assim, a gente não parte para algo de ganância, nem algo que vai ter que atrapalhar o outro para você crescer. Então, eu tenho que melhorar o meu. Eu tenho que fazer um pão melhor. Eu tenho que ter um hortifruti melhor. Porque eu tenho que atender pessoas que vão ali buscar algo que atenda a expectativa dela. Né? E quando a gente abre esse pensamento, já não é mais sobre entregar pão. É sobre abraçar a dona Ritinha. É sobre ter carinho com as pessoas e o carinho que as pessoas têm comigo. Comigo e com as pessoas que trabalham no mercado. Aquilo que você falou, olha, você tem uma equipe boa. Não é sobre só a equipe ser boa, que é maravilhosa. Mas é eles carregarem uma essência. É carregar a cultura que a gente transmite para eles. Nós somos uma empresa essencialmente cristã. Nós carregamos os valores cristãos. Então, mediante a isso, qualquer decisão e qualquer coisa que eu vá fazer tem que passar por essa peneira. Exatamente. Então, quando o time entende isso, toda empresa passa a refletir esse mesmo Jesus que a gente está falando aqui, né, nesse tempo. E aí a gente alcança algo que talvez muita gente busca. Olha, o mercado cresceu. O mercado não cresceu porque eu fiz alguma coisa. O mercado cresceu porque as pessoas estão entendendo. Tem quantos negócios espetaculares que abrem e não se sustentam, mas são bons. Ali, eu alugo uma casa minha ali para uns argentinos. E ele tem vários colegas. E a menina que foi lá em casa, eu conheço de vista, nem sabia o nome. Ela me parou e falou assim, cara, esse mercado que você anuncia foi uma bênção pra gente. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, que a gente não precisa mais ir lá embaixo comprar, que eu morria de vergonha de vir no... Ela falava diferente, né, com as bolsas. Eu compro ali, em 2 minutos estou em casa. E eu falei, que bom que você gostou. Ela falou, eu gostei não, todo mundo ali, meus amigos argentinos, estão todo mundo comprando ali. Eu falei, caramba, dei um público internacional para ele, vou fazer hora com o Duarte, vou dizer, estou trazendo gente lá da Argentina para comprar aqui. Mas é uma realidade, você vai ali e vê assim, e ela disse que o pessoal tem atenção em explicar preço e tudo, que lá o outro é muito grande. Então, quer dizer, a gente não sabe e vai caminhando dentro dessas alternativas. É o mercado grande, lá atrás, nessa empresa que eu trabalhei. Você trabalhou com o mercado grande, o Bretas. Bretas. Era uma eu empresa, acho que era conhecida. Era muito, muito conhecida. Essa empresa, o dono falava uma coisa pra gente, que assim, quando a gente crescer, isso lá atrás, a gente tem que cuidar para que a nossa empresa não caia num erro que os grandes caíram. Nessa época do Casa da Banha, dos Sendas, que era o mercado sem dono. Porque por mais que você cresça algum dia o seu negócio, a sua essência, a sua cultura tem que continuar ali. E o receio dele lá atrás era perder essa essência. E isso, de fato, aconteceu não com eles. Essa empresa foi vendida com mais de 150 lojas. E esse ano, 2025, essa empresa acabou. Caramba. Ela foi totalmente desconfigurada. Mas como uma empresa funciona por mais de 50 anos, num crescimento absurdo, e depois a outra empresa compra, mantém a bandeira, mantém as lojas, mantém tudo, e a empresa acaba. A cultura saiu. A cultura saiu. Cultura cristã. A essência, a essência, cultura família. Então, eu entrei como embalador e saí como gerente dessa empresa. A gente, como gerente, tinha que refletir aquele espírito de dono. Era essa a essência que ele falava de as lojas grandes sem dono. É o que a gente já vê hoje. Às vezes você vai numa loja como Extra, como lojas grandes assim, que tem muitos benefícios. Você tem um estacionamento, enfim, você tem os encartes que são bons. Mas você chega na loja, é uma loja fria de sentimento, fria de relacionamento. Eu não sei se eu vou estar errando, porque a imprensa, às vezes, a mídia dá algumas frases pra gente que a gente não sabe se é real.
Mas se eu não me esqueço, o Arthur Senna uma vez falou que sem Deus ele jamais teria sonhado. No tão grande foi o produto dele. Eu te pergunto uma coisa, Deus te volta às raízes, então. O mercado hoje você retorna às tuas raízes. Retorna às minhas raízes, né? Eu sempre entendi que desde o cosmético, o varejo é o varejo. E o que eu fiz nos cosméticos é o que eu aprendi no varejo de supermercado. E o que eu faço hoje é a mesma coisa. E essas raízes dessa cultura, dessa família Bretas, é o que me manteve de pé. Mesmo de tantas derrotas e tantas quedas que eu tive. Eu tinha uma cultura de que era possível levantar, era possível reerguer e era possível fazer de novo. Porque desde muito cedo eu aprendi que quem fez uma vez faz de novo. Por isso que eu sempre cuidei de fazer o bem. Amém. Eu vou para o meu comercial e depois eu quero voltar com o Duarte. Não quero fazer senta, cavalo? Muito. Romac, aluguel, venda de máquinas e equipamentos. Você vai fazer uma obra na sua casa, você precisa comprar uma máquina, um equipamento, não vai comprar nada. Tu vai aqui na Romac, vai alugar e você vai fazer a sua obra. Eles são mestres tradicionalíssimos nas caçambas e nos andaimes para ir lá no alto da tua casa, no telhado. Rosângela Santos, podóloga. Pessoa especializada em termos de curso mesmo. É uma pessoa, como é que é? Eu vou trazer ela aqui, ela vai explicar isso tudo. O cliente principal dela é o senador Romário, né? Que eu estou com vontade de dar uma puxão de orelha nele, mas ela trata dos pés dele. Então, tem alguém mais gabaritado para cuidar dos teus pés do que a Rosângela Santos? Eu nunca soube que os pés da gente precisavam de tanto cuidado, mas precisa, ele que sustenta e nos leva para cá e para lá. Loja Nação Rubro-Negra, loja do Flamengo, ali na Rua das Pedras, quase em frente ao Chamichu. Todos os produtos do Flamengo oficiais estão ali com um preço super bacana, porque vender produto oficial do Flamengo sem ser numa das lojas autorizadas é comprar mais caro. Odontobúzios do meu amigo Dr. Alexandre Veiga, tradicionalíssimo em armação dos búzios, quase todo mundo já sentou na cadeira dele, uma pessoa dócil, mansa, maravilhosa, mas que muito homem forte já tremeu ali. Odontobúzios, a irmã do Dr. Alexandre, é uma fonoaudióloga fantástica em armação dos búzios, não deixem de prestigiar essa empresa. E Boutique da Cachaça, na Rua das Pedras, que tem tanta boutique lá, tanta grife bacana, tem uma Boutique da Cachaça com rótulos rótulos nacionais variados e com uma característica maravilhosa para você dar de presente no dia do aniversário dos seus amigos e Natal e etc e tal. Duarte, você aprendeu a andar a cavalo com quantos anos? Não sei. Eu nasci montando em cavalo. Nasceu montando em cavalo? Perguntou se eu monto a cavalo, eu falei que muito menos do que eu gostaria. Por que muito menos? Porque a região não tem esse hábito e essa... muito menos do... tá, mas você monta bem. Eu gosto muito. Você já participou quando jovem de algum rodeio? Não, de rodeio não. De cavalgada de longa distância, sim. Então me fale do rodeio na sua vida. Depende quais dos rodeios. O último que eu vi na internet. Não era um rodeio? Não. Era uma festa? Não, era a festa country. Então, me fala da festa country. Festa country é uma festa tradicional da Igreja Novos Começos, a qual eu participo. E Onde é essa igreja? Um abraço aí pro nosso pastor Alexandre, pastora Carla. É bem na entrada da cidade, ali no pórtico. Logo passou as bandeiras, ela fica entrando, ela fica do lado esquerdo. Do lado ali da Casa das Calhas ali, ó. Eu pensei que ele fosse uma igreja de Lagoinha, não? Era Lagoinha. Ano passado houve uma direção, né, pro nosso pastor Felipe, e aí a nossa igreja passou a se chamar Novos Começos Búzios. Tá. Novos Começos, né? Aqui é a unidade de Búzios. Tá, ok. Né? E é uma festa tradicional da nossa igreja, e é uma festa para alcançar e para abençoar as pessoas. Nunca é uma festa simplesmente por diversão. Na nossa igreja nada é por diversão, é tudo intencional. Então, todos os campos, todas as igrejas da nossa igreja, elas fazem essa festa por volta de julho até setembro. Ela faz essa festa com a temática toda voltada para o country. Então, tem toda a ornamentação, comidas típicas. Não é aquela festa junina
aquela festa Sim. caipira, tradicional, que tem muito lá em Minas, né? É uma festa country mesmo, é uma festa com uma pegada diferente. E é uma festa onde você vai ouvir louvores, vai ouvir palavra, vai edificar a sua vida naquele ambiente. E eu juro que foi no período que minha mãe faleceu e eu vi a festa, eu acho que estava dentro do ônibus da 1001, indo com meu filho lá para o enterro. Eu olhei e falei, rapaz, esse homem amou essa festa country aonde? Eu fiquei imaginando rasa, né? Lá para dentro. Mas você prega a palavra de Deus? A gente prega a palavra de Deus a todo tempo, em toda oportunidade, em todo lugar que Deus nos coloca para fazer. E você está dentro de uma van, você está esperando num consultório. Eu penso assim, o púlpito do verdadeiro cristão, ele não é um lugar. É o ID, né? Ele não é um lugar, ele é o ID, ele é o caminho, como eram conhecidos lá na igreja primitiva. Então, hoje, eu e a minha esposa, a Kathleen, que foi a pessoa que me deu a mão quando eu tive o meu primeiro contato com esse Jesus que eu vivo hoje, foi através da minha esposa, lá em Muriaé. E a Kathleen é a pessoa que hoje é uma referência na minha vida. A gente fala que ela que caminha, ela que quando eu penso em fraquejar, ela não me deixa desistir. E quando você encontra uma pessoa assim na vida, de fato você encontrou um tesouro, né? E eu e a Kathleen, a gente cuida dos GCs dessa igreja. Os GCs são os grupos de crescimento. É conhecido por outras igrejas como células. A nossa igreja trata como grupos de crescimento. E a gente cuida desses grupos de crescimento em Búzios. Hoje são 24 grupos de crescimento espalhados por toda a cidade. Separado por idades, por faixa etária, né? Por masculino, feminino, enfim, homem, mulher. Tem grupos espalhados na cidade toda hoje. Essa é a nossa missão. Eu acho legal, porque essas novas igrejas, novos templos, meu pastor está com um trabalho dele em Maricá, quebra a questão da religiosidade, né? Aquela coisa do cara ser metodista, ser assembleano, ser católico, entendeu? Eu tô achando bonito o tempo todo eu sou cristão. É porque a religiosidade, ela te impõe limites. E dogmas, né? Que Cristo quebrou. Então, o Cristo, ele veio confrontar uma religiosidade premente naquele tempo para mostrar que a essência era Deus, era através dele, direto para Deus. Então, assim, a nossa igreja, Novos Começos, é uma igreja que ela é uma igreja que flui exatamente nisso que você falou. Nós não estamos preocupados com bandeira de igreja. De fato, não. Né? O nosso pastor, ele fala frases assim na igreja, que ele fala assim, olha, vocês me perdoem, eu ouvi isso de um pastor. Mas pastor não salva a vida de ninguém. Padre não salva a vida de ninguém. Quem salva a vida de ninguém quem salva a vida das pessoas é Jesus. Então, por mais que pode parecer ouvir, ele fala assim, por mais que pode parecer se eu ouvisse dentro de uma igreja, não é através de mim. Não sou eu. É Cristo, é levar Cristo para as pessoas, né? E é um trabalho que a Novos Começos faz com muita seriedade. É uma igreja que muita gente, às vezes, cria certos paradigmas. A igreja jovem, parede preta, o som, luzes. Mas é uma igreja extremamente tradicional nos seus valores. Ela já é assim, ela não está competindo, se tornando desse jeito. É uma igreja, ela é assim em sua essência. Assim. Ela nasceu assim, de fato. A nossa igreja nasceu em um GC. Quando o pastor Felipe e a pastora Mariana Valadão voltam para Niterói, eles voltam no intuito de ajudar a família do Felipe Valadão, numa situação que eles passavam, e abrem um GC. Esse GC em Niterói se transformou nas Novos Começos que a gente conhece hoje, inaugurando aí sua 12ª unidade. Então, assim, a essência do GC, que não impõe barreiras para ninguém, que abomina o pecado, mas ama o pecador, porque tudo que a gente faz é para cuidar de vidas e de pessoas, essa igreja tem como foi construída sobre toda essa base. Então,
muitas pessoas, às vezes, julgam simplesmente por não conhecer, né? E hoje a gente tem um trabalho evangelístico na cidade, que é um trabalho silencioso, que as pessoas não estão aí sendo divulgado, nem é. Você vai saber disso só indo lá dentro da igreja, em clínicas de recuperação, em bocas de fumo, em lugares que, para algumas pessoas, não fariam sentido, porque não traz retorno. A nossa igreja, o retorno são vidas. Então, nós não estamos em busca. Você vai numa clínica de recuperação, ali não tem dízimo, ali não tem oferta, ali não tem nada, a não ser pessoas que estão se decidindo a viver um novo começo, que é o nome da nossa igreja, Novos Começos. O Arley Duarte falou uma coisa muito bacana. Ama o pecador e detesta, abomina o pecado. Outro dia me perguntaram, mas como assim? Como que Deus faz isso? Eu falei, assim, é simples. É só você entender que pecado é grego, quando você traduz é desobediência. Né? Você ama o teu filho independente dele estar te obedecendo ou não. Mesmo ele te desobedecendo, você continua amando teu filho. Apesar de você odiar desobediência de uma forma geral. E aí a pessoa entendeu. E é isso que eu quero deixar para vocês. Então a festa Country era a festa da... É a festa da Novos Começos. E foi uma festa que foi produzida pelos GCs. Aí todos os GCs se organizam e faz todo um planejamento. Você está há quantos anos como GC? Como GC há 2 anos. Há 2 anos? 2 anos. Vai fazer 2 anos. No GC desde quando eu entrei, porque você entra na igreja, isso é uma coisa legal de se falar. Quando você começa... Deus na vida desse homem, porque eu não sei onde ele arruma tempo. É um milagre. Mas o tempo foi Deus que criou. Foi a primeira coisa que ele criou. Milagre. Ele criou. Porque para ele não tem tempo. Ele é toda a eternidade. Então, se ele criou o tempo, ele nos disponibilizou para tudo. Para tudo. Às vezes a gente se vê sem tempo, mas na verdade a gente está distraído e a distração tem sido a maior obra do inferno para nos tirar da presença. Mas eu digo assim, a distração é uma astúcia de Satanás. Quando eles vão prender Jesus, não precisava ir tanta gente. Eles vão fazendo aquela barulheira toda para Jesus fugir, só que Jesus não foge, né? Ele fica para consumir o propósito. Entendeu? Mas Satanás está o tempo todo tentando nos distrair. Então, assim, os GCs se organizaram e planejaram essa festa Country. É uma festa que foi um dia só e para cerca de 500, 600 pessoas. Eu não fui, mas deve ter sido muito bonita, porque as imagens foram muito Foi muito gostoso. Aí tem tem brincadeiras lá, tem... cada GC se expressa, o seu GC de casais, o GC 27+, o Nextin, que são os jovens, Connect, o Pink, o Máximos, todos são GCs, categorias de GCs que a igreja tem, que vai, quando você chega, essa coisa da natureza da nossa igreja, ter começado com GC, reflete toda a identidade da igreja, e eu sou fruto disso. Quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia ninguém, e eu conhecia muito pouca gente em Búzios, mesmo tendo negócio aqui há tanto tempo. Porque você... Mas quando vocês veem em 2015, essa igreja já existia em Búzios? Não. Tá. Não. Ela existia em Cabo Frio. Começou ali no Costa Azul, improvisado ali naquele clube Costa Azul. Sim. Depois foi para São Cristóvão e agora está ali próximo ao Açaí. Né? Que hoje é um templo preparado para isso ali próximo ao Açaí. Isso foi lá. E há 4 anos, foi aniversário da igreja agora, estabeleceu-se em Búzios. E ela ficou itinerante aqui um tempo. Funcionou no Hotel Atlântico, no Ferradura Resort, aqui na Praça das Mandrágoras, como que chama aquele hotel ali? Tarumã. E do Tarumã foi lá para esse ambiente que a gente está hoje, que não é o nosso ambiente. É um ambiente que a igreja está formada, mas a igreja vai ser construída ali atrás. Então, o que você vê ali hoje como igreja é o lounge de entrada da igreja. Entendi. Onde a gente hoje congrega é onde a entrada da igreja que vai ser construída no fundo. O total de cerca de 3.000 metros, que é aquele terreno. Eu vou para mais um break meus comerciais aqui e venho para pegar ele numa pergunta bonita. Supermax, o mercado expresso.
Quer falar do Supermax? Supermax é um presente de Deus, que tem uma visão de oferecer soluções rápidas. Eu brinco que é uma grande loja de conveniência. Conveniência é tudo aquilo que você precisa no momento que você precisa. É o Supermax. Eu costumo dizer que é o supermercado que tem um conceito de ter tudo próximo. Você não perde tempo ali dentro, correndo atrás de nada. Isso é verdade mesmo. Outro dia eu fui correndo lá e é rapidinho demais. Rações Cordeiro, fica ali na curva ali depois da fábrica de gelo. Rações Cordeiro tem tudo para o seu pet. Está com uma promoção muito bacana lá em termos desses sachêzinhos para gatos e cachorros. Não deixem de ir lá consumir na Rações Cordeiro. Ótica Calil, do meu amigo Vander Calil, também está à frente de um trabalho missionário em Cabo Frio. Óticas Calil, o Vander está aqui em Armação dos Bois há mais de 20 anos. É um cara que entende tudo de ótica, de armação e de como que ela fica, o design, qual o rosto, né, que cai bem aquela armação ou qual a armação que cai bem no seu rosto. Casa Mania, cortinas e decorações, vi chegar em Armação dos Bois. É um pessoal preparado para preparar tuas cortinas e decorações, fica do outro lado do Extra e ainda faz manutenção nos teus móveis de área interna e externa. Novo sistema de contabilidade, são meus contadores, não preciso dizer mais nada. Fica ali do lado do CCAA. É uma equipe muito tradicional em Armação dos Bois e preparada para atender às tuas necessidades contábeis. Me diga uma coisa aqui. A rede de cosméticos chegou a ter 5 lojas. 5. Supermax. Tá na mão de Deus. Pelo amor de Deus, né? Quando você entende. Diria que é uma criança recém-nascida ainda. Ele acabou de fazer um ano. Acabou de fazer tem um muita ano. coisa para ser feita. É um lugar que ainda tem uma estrutura ainda a nossos olhos ainda muito precária para construir coisa ali. A gente queria ter um açougue, queria ter outras áreas lá, mas tem muito a se fazer ali dentro ainda antes de dar outro passo. Mas você tem como meta sua, ou pensa, ou ora a Deus, ou já sentiu de Deus o crescimento dessa empresa? Olha, a gente às vezes para avaliar o que a gente já viveu, esquece de agradecer que o que você está vivendo é fruto de orações suas. Muitas vezes a gente está, como a gente acabou de falar, distraído com os problemas, porque Deus Alguns afazeres, eles vão acontecer, os problemas. É como você olha para eles é que muda. Mas aí você acaba esquecendo de agradecer que o que você está vivendo hoje é fruto de orações. Ou propósito. Que Deus já colocou na sua vida. Então eu vejo assim, que é uma empresa que tem muito ainda tem muita coisa para a gente fazer naquele ambiente ainda. Tem pessoas ali que foram para ali trabalhar conosco para serem tratadas junto conosco. Não para tratar elas, às vezes é tratar a gente mesmo. Já tivemos testemunhos ali de colaboradores e de clientes que já valeu tudo que a gente fez ali até hoje. E se eu fosse falar para você assim, em termos de oração, eu digo assim, eu não oro por ninguém se Deus não mandar. Mas em alguns momentos das minhas orações eu oro pelos meus anunciantes, né? E eu diria para você assim, pai, eu conversando, né? Se houvesse essa... Pai, para ele ter melhores preços, é necessário que ele cresça, tenha mais unidade, porque ele vai comprar mais e ele tem que distribuir mais de uma unidade. Só que há um grande problema, o material humano. E daí me veio não ouvi nada, daí me veio a imagem sua como mentoria. Uhum. Ou seja, Deus me disse que no meu entendimento daquela imagem foi que você está preparado para preparar a gente. O grande desafio hoje é esse, de todos. Como você falou do... Mercadoria você manda vir e vem. Você falou, acho que foi da Casa da Calha. Casa da Calha. Está precisando de empregados. Como todas as pessoas que eu converso, todas as pessoas. Todo mundo. Tem o mesmo problema. Eu tenho. E eu penso assim, se todos têm o mesmo problema, quem resolver um pouco dele já está muito à frente. Então você tem que não se desesperar, mas cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas vai fazer diferença. As pessoas hoje que você cuida delas, de fato, elas permanecem. Se você está só numa relação de comprando horas,
ela não tem compromisso nenhum com você. Muitas pessoas virão, você vai cuidar delas e elas também vão para outros ambientes. Falava isso ontem lá na empresa. E tá tudo bem. O tempo delas também foi aquele. Assim como eu falei que o meu tempo para determinadas coisas foi aquele, o tempo delas também foi aquele. Então, a gente precisa ser intencional e fazer com excelência e entregar tudo que nós temos no tempo que a gente tem em cada relacionamento, seja ele profissional ou pessoal. Né? Isso aí. Eu vejo assim, eu senti isso no meu coração ali de uma empresa crescendo, entendeu? Eu vi algumas empresas crescendo em Búzios, assim. Vi Girão, eu estava bem dentro da faculdade de teologia, né? E tinha acabado de me formar e era como se Deus falasse para mim, esse cara vai crescer. E cresceu muito. Ontem eu estive com ele, estava até lembrando, né? O Marivaldo da pizzaria, o Marivaldo é uma outra pessoa que eu também vi crescer assim muito. O Anderson, que vai estar aqui, é um cara que eu também tive. O dono do Grupo AD, eu me lembro que eu passei de carro, com um carro, tinha comprado 0. E aí Deus falou assim para mim, faz um anúncio desse cara. E aí eu parei o carro para falar com ele. Ele falou, não, meu amigo, estou começando agora, só se for permuta. Era a loja de acessório de carro. Eu falei, pô, permuta, meu carro tá novinho. E aí Deus falou, não, vai lá. E fiz, e cresceu muito, muito, né, o Alessandro Dias. E aqui no podcast fiquei sabendo que ele era cristão, não sabia, de berço, né? E Deus vai movimentando com a gente. E eu acho curioso porque Búzios tem uma coisa especial. Deus nos traz para cá, a gente não vem para cá, não. A gente acha que veio, mas é Deus que nos trouxe. Eu estou finalizando já, meu amigo, já deu o sinal. Suas considerações finais, o público é todo seu. Adorei ouvir você falar, falou. Ficou alguma coisa que você gostaria de ter dito? Só agradecer a Deus por esse tempo, que, como você disse, a gente não vem para Búzios, Deus traz a gente para Búzios. E se Deus nos traz aqui, é porque a gente tem uma missão a cumprir aqui. É uma cidade onde quase todas as pessoas que a gente convive no dia a dia não são daqui. E isso nos revela algumas coisas, que a gente vem para conhecer, para construir, para trabalhar e para entregar algo para essa cidade, né? Eu agradeci a minha família, a minha esposa Kathleen, ao Davi, ao Felipe, Tiago, Arthur, família grande, aos meus pais e aos meus pastores e a todos vocês que estão sempre lá no Supermax com a gente. Daqui a pouquinho eu vou estar lá e vamos para lá. Ei, gente, vamos para lá. Supermax, gente, fica ali no Trevo da Barbuda. Podem ir, eu estou indicando, vocês não vão ir contra mim, não. Fantástico, tudo ali na mão. E o pão é delicioso, tá? Parabéns àqueles meninos lá. Muito bom o pão, eu gosto muito. É o maior pão de Búzios e o melhor pão do Brasil. E o melhor preço, hein? É isso aí. Gente, uma boa noite, meu Iá. Pode me tirar do ar. Foi um prazer estar com vocês. Teolise, um beijo. Papai te ama muito. Deus te abençoe.